dia a todos, caros alunos do primeiro B e primeiro C da ETE Pedro Muniz Falcão. Aqui é o professor Armando. Nós estamos hoje, dia 30 de julho de 2020, e vamos ter uma aula a continuação dos conteúdos do primeiro B e C, segundo bimestre. Então nós vamos debater aqui composição de movimentos e lançamentos. Inicia aqui na página 95. Então, meus caros alunos, então, como o próprio nome diz, o próprio nome já diz composição de movimentos, ou seja, a composição de dois ou mais movimentos, independentes entre si. O primeiro tema, composição de movimentos, nós vamos ter a primeira noção sobre isso, observando o exemplo da escada rolante. E no segundo momento vamos ver aqui o princípio da independência de movimentos, principalmente o caso onde a gente tem um movimento da água do rio, da correnteza, o movimento do barco e o somatório desses dois movimentos, que seria a velocidade resultante. Então são movimentos independentes entre si. E para o início do nosso estudo, está aqui a composição de movimentos. Então, vamos ver um exemplo clássico aqui. Vamos imaginar aqui uma escada rolante. Uma escada rolante, mais ou menos o esboço aqui é grosseiro da escada rolante, que a escada vai girando aqui. As pessoas... Então vamos considerar que essa escada rolante, o sentido dela é para cima, ou inclinado para cima. Então nós temos aqui, por exemplo, a velocidade dessa escada, uma velocidade de 3 metros por segundo. Então o que significa 3 metros por segundo? O que representa isso? Que a cada segundo essa escada rolante está percorrendo 3 metros. Primeiro segundo 3 metros, segundo mais um segundo 6, 9, 12 e assim por diante. Então vamos considerar que aqui um aluno do primeiro B ou C subiu na escada. Se ele ficar parado, a velocidade dele vai ser a mesma velocidade, vai ser a mesma velocidade da escada, 3 metros por segundo, se ele ficar parado. Vamos considerar que ele, na mesma direção da escada rolante, ele está apressado e ele aplicou, subindo aqui a velocidade de 2 metros por segundo. Por exemplo, ele vinha aqui no piso, o piso está em repouso, ele vinha com 2 metros por segundo e continuou subindo. Então, qual vai ser a velocidade resultante desse aluno? Qual vai ser a velocidade resultante? Então, vamos observar que tanto a velocidade da escada rolante como a velocidade desse aluno tem mesma direção, que é inclinada, e mesmo sentido, que é para cima. Como é mesmo sentido, que é para onde a seta aponta? Gente, eu queria... Olha, o pessoal confunde muito. A direção ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Isso é a direção. O sentido é para onde a seta aponta. Por exemplo, se a direção é horizontal, o sentido pode ser para esse lado aqui, pode ser para a minha direita aqui, ou pode ser para a minha esquerda. É para onde a seta aponta. Então, observe bem. A velocidade resultante, nesse caso, como os vetores aqui têm o mesmo sentido, por isso que esse V tem um símbolo aqui em cima, de grandeza vetorial, a gente tem que se preocupar com o sentido. Como é o mesmo sentido, nós vamos somar esses valores. Então vai ficar 3 mais 2. Ou seja, a velocidade resultante dessa pessoa vai ser 5 metros por segundo para cima. Para cima, igual a escada rolante, está subindo. Sim. Então, para uma pessoa que está aqui observando, um observador aqui,
essa pessoa passa por ele sobre a escada rolante, com a velocidade de 5 metros por segundo. A escada rolante, que é muito utilizada nas cidades grandes, principalmente em shopping center. Em Recife tem também na rodoviária. Na rodoviária você chega para pegar o metrô, aí tem escala rolante no shopping. E é isso. Tem um fato curioso que, uma época, fizeram uma pesquisa para as pessoas lá do Rio de Janeiro, o que é que eles mais queriam, né, do pessoal dos morros. Aí o pessoal, quando pensaram que eles iam responder que queriam um hospital, uma escola, uma praça, a maioria da população respondeu uma escada rolante. E também há de considerar, né, aqueles morros lá no Rio de Janeiro, bem íngremes. Íngremes ou seja, bem, sobe muito, né? Eu vi uma época em Olinda, eu estive lá, vi aqueles morros, eu vi alunos meus subindo com as mãos, com os pés, porque não tinha como subir até suas casas. Mas um pessoal muito estudioso, muito humano, e o ser humano é sempre extraordinário. Aí observe bem, 5 metros por segundo para cima. Então vamos considerar uma pessoa descendo agora. Vamos supor com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então aqui a gente faz 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Então essa pessoa vai subir ainda, só que vai subir com 1. Apesar dela estar aqui com a velocidade, ela vai subir com 1 metro por segundo. Porque a velocidade que desce é menor do que a velocidade que sobe. Agora vamos supor que a pessoa esteja descendo aqui com 5 metros por segundo. Correndo aqui, 5 metros por segundo. Então 5 ultrapassa 3. Então ia ficar 3 menos 5, menos 2. A pessoa, como é menos, é voltando. Estaria descendo com 2 metros por segundo em relação a essa pessoa. Certo? 2 metros por segundo. Então poderia ser sentidos contrários, ao invés de somar, subtrai. Certo? Então, por exemplo, se a pessoa está descendo com 2, dá 1. Quer dizer que, como é positivo, ela sobe ainda com 1 metro por segundo, por causa que é positivo aqui. Se ela descer com 5 metros por segundo, dá menos 2 metros por segundo. Então, ao invés dela subir, ela desce. Por quê? Está negativo. Então, subindo na direção da escada rolante, vai ser positivo. Quando a pessoa vir descendo, é quando o resultado for negativo. E quando é que vai ser negativo? Quando você subtrair um valor maior do que 3. Por que maior do que 3? Maior do que a velocidade da escada rolante. Então essa primeira parte é isso aí mesmo. É para você simplesmente analisar aqui. Vocês analisarem o seguinte. Quando a gente tem 2 vetores de mesmo sentido, a gente soma. Sentidos contrários subtrai. É feito o cabo de guerra, né? Como vocês já brincaram muito, né? Devem ter brincado, viram na TV. Quando você puxa, as pessoas puxam para um lado, outros puxam para outro. Ali há uma subtração. Mas se a gente, por exemplo, for puxar um carro, todo mundo puxando a corda no mesmo sentido, as forças vão somar. É adição. Então é semelhante ao que a gente viu aqui. E já nesse caso, o princípio da independência é o seguinte, é um caso clássico, que vamos imaginar aqui um rio, e esse rio tem uma correnteza. Então aqui vamos imaginar que tem a correnteza, a velocidade dessa correnteza, a gente chama velocidade de arrastamento, A2R. Vamos considerar que essa velocidade é de 3 metros por segundo. Então, o que é que significa isso? Que se a pessoa tiver parado aqui um barco, mesmo parado com o motor desligado, ele vai descer correnteza abaixo com uma velocidade de 3 metros por segundo, a velocidade da própria correnteza. A velocidade da própria correnteza, entendeu? 3 metros por segundo. Agora, quando você liga o motor do barco, faz de conta que aqui, como se não houvesse essa correnteza, tanto faz ter como não, o tempo que o barco vai atravessar aqui é o mesmo, os movimentos são independentes.
Aqui é a chamada velocidade relativa. Velocidade relativa. Quer dizer que é do barco em relação às margens. Em relação a essa margem, essa aqui é chamada direção perpendicular. O programa vai dizer direção perpendicular, você vai lembrar de um ângulo de 90 graus. E aqui vamos considerar uma velocidade, por exemplo, de 4 metros por segundo. A velocidade do barco. Se o motor, por acaso, queimasse, desligasse, essa velocidade seria zero. Aí o barco seria arrastado pela correnteza. Então, observe. Se aqui tem um ponto A, se você for aqui no barco ou nadando, por exemplo, e tiver uma correnteza, você não vai sair aqui em A, você vai sair aqui embaixo. Que vai somar esses dois vetores, adição de vetores. Então nós vamos ter esse vetor aqui central, que é a velocidade chamada resultante. É o resultado das duas. Vou colocar aqui interrogação. Então o resultado, nós temos aqui um triângulo retângulo e aqui é outro. Vamos considerar esse aqui, para ficar mais fácil. Esse triângulo aqui, ele precisa desse lado, precisa da hipotenusa, tem esse cateto aqui e tem esse aí. Você diz, professor, como esse aqui? Olha ele aqui, esse 4, a gente projeta ele para cá, arrasta ele para cá. Esses vetores são móveis, vamos trazer ele para cá, que não muda nada. Esse é um vetor de velocidade relativa igual a 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Então vamos calcular aqui essa hipotenusa. Triângulo retângulo Ó, gente, o teorema de Pitágoras é tão importante que o governo na época fez uma pesquisa para ver quais são as melhores escolas do país. E o principal critério fez uma pesquisa para saber quantos por cento dos alunos do Brasil conheciam o teorema de Pitágoras. Alunos a partir do primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano fizeram essa pesquisa. E as escolas onde teve o maior índice de alunos conhecedores desse teorema de Pitágoras foram consideradas as melhores escolas do país, para você ver o quanto é a importância desse teorema de Pitágoras. A gente conhece esses dois lados, quer encontrar esse terceiro. Então o teorema de Pitágoras é simplesmente esse, ó. O quadrado da hipotenusa, que é esse lado maior, é a escada, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos é a relativa, que é a velocidade do próprio barco, mais a velocidade de arrastamento, que é da água, arrastando a água do rio ao quadrado. Então aqui vamos simplesmente substituir os valores que nós já temos aqui. Ó. Ficou fácil. Velocidade relativa, 4 ao quadrado. Velocidade de arrastamento do rio, da correnteza, 3. Então aqui vai ficar velocidade resultante ao quadrado, 16 mais 9. 16, 4 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado. Somando os dois juntos, esses números aqui, 16 mais 9, 25. Para desaparecer esse 2, operação inversa. Velocidade resultante vai ser a raiz quadrada de 25. Então, velocidade resultante é igual a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, meus caros alunos. Só um minuto, por favor. 5 metros por segundo. Então é a hipotenusa, o valor da hipotenusa. Observem que é o somatório dos dois vetores perpendiculares, a velocidade relativa e a velocidade de arrastamento. Então, gente, com questões como essa, e como essa aqui da escada rolante, a gente envolve todo o estudo da composição de movimentos e o princípio da independência dos movimentos. Entendeu? Aqui no desenho animado seria assim, ó, a gente filmando. Esse barco está andando tanto para frente como descendo. Então o movimento dele é esse. Ó. Se ele fosse filmar aqui, ó, que é o somatório desse vetor com esse. Então aplica o teorema de Pitágoras. E para concluir, vamos resolver uma questão do livro, que é a questão aqui de número... A primeira questão vamos pegar aqui a primeira questão.
diz o seguinte, primeira questão da página 100, página bem emblemática aí. A primeira questão da página 100. A primeira questão diz o seguinte, ele dá a velocidade, ele fala que a velocidade é perpendicular. É sempre importante fazer a leitura. Para atravessar um rio cuja correnteza se movimenta a 1,6 metros por segundo, você vai associar essa velocidade da correnteza sempre à velocidade de arrastamento. O navegador orienta seu barco perpendicularmente à direção do movimento das águas. Perpendicularmente representa 90%. O barco se move em relação às águas do rio com uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Que velocidade em módulo esse barco apresenta em relação às margens do rio? A velocidade em módulo é a velocidade positiva. Então vamos considerar aqui a velocidade de arrastamento. Primeira questão, página 100. Velocidade de arrastamento que corresponde a 1,6 metros por segundo. Então está o barco aqui andando de forma perpendicular, a força do seu motor, a velocidade relativa em relação às margens, que corresponde a 1,2 metros por segundo. Então ele pede essa velocidade resultante aqui, ó. Ou seja, a hipotenusa, velocidade resultante. Ele que pede a hipotenusa. Esse lado aqui corresponde ao mesmo esse. Então a gente pode desenvolver qual a velocidade em módulo do barco em relação às margens do rio. Então vai ser o somatório dessas duas velocidades. Então vai ficar. Vamos lá. Velocidade, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É a relativa e a arrastamento, velocidade de arrastamento da correnteza. Arrastamento aqui. Então vai ficar velocidade resultante, resultado das duas, essa soma de vetores perpendiculares vai ficar 1,2 mais 1,6. Aqui é o quadrado. A gente sabe que 12 vezes 12 é 144, aqui fica 1,44. E aqui vai ficar 256, 2,56. Esse somatório aqui, exatamente 4. 0,56 mais 0,44 dá 1. Aí 2 mais 1, 3 mais 1 dos décimos. Então vai dar exatamente 4. Então velocidade resultante 4 ao quadrado aqui. Não vamos esquecer. Vamos nos livrar desse quadrado agora, fazendo a raiz quadrada de 4. Então como resultado nós temos velocidade resultante igual a 2 metros por segundo em módulo, valor positivo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Tem problema semelhante com esse, que é o carro vai andando e a chuva vem batendo, a chuva vem inclinada. Por isso que na chuva, vocês de moto já observaram, a mesma chuva fininha, quanto mais você corre de moto, mais você se molha. Que aquela velocidade da chuva, essa velocidade resultante. Então tem a velocidade da própria moto, a velocidade do vento, então você faz um problema semelhante a esse. Então só existem esses modelos de problema, dessa composição dos movimentos. Obrigado aí. Olha, lá no YouTube, faça essa questão, resolva outras questões, coloque comentários dessa própria questão, que aí eu já vou analisando como avaliação da sua participação. Lá no YouTube você faz tudo isso, viu? E vou passar também atividades do livro lá no Google Sala de Aula. Muito obrigado a todos e estudem, perguntem. Estamos aqui presentes para atender vocês, que é o nosso dever. Muito obrigado e até a próxima semana agora, se Deus quiser. Um abraço.